O Remédio Justo, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Capítulo 5, item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol, que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel sobre o remédio justo, a dor, a limitação, a expiação, o sofrimento, que nos serve de remédio para sanar a doença da alma, resultante dos erros do passado. Emmanuel comenta as passagens em que Jesus ensina que são bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Com o comentário de Kardec de que aqueles que têm resignação
e bendizem o sofrimento para a sua elevação moral, recebem a cura. A reflexão de Emmanuel, portanto, é para aqueles que indagam: onde estão os meus guias espirituais? Onde estão os meus guardiães, os espíritos protetores diante de tantas dores, perseguições e sofrimentos no mundo? Diante dos desastres, das provações, das doenças, muitos indivíduos perguntam: onde estão os desencarnados? Onde estão aqueles que dizem me amar e agora deixam-me à própria sorte? O próprio professor então responde, fazendo uma reflexão importante. Se nós desejamos conhecer a atitude dos espíritos protetores, dos chamados espíritos benfeitores, anjos guardiães, analisemos os que verdadeiramente amam aqui mesmo na terra. Ele então dá o exemplo das mães devotadas que entregam os seus filhos ao manicômio, às casas de repouso, aos hospitais psiquiátricos, entregando das suas mãos macias para mãos muitas vezes rudes dos enfermeiros. E continuam velando por esses filhos para que eles não acabem na criminalidade. Emmanuel também pede que analisemos a postura dos pais que entregam seus filhos para enfermeiros nos hospitais a fim de que recebam o tratamento de amputação de algum membro, para que uma doença resultante dos erros do passado não lhes tirem a vida. Também se refere o nobre Emmanuel às esposas abnegadas, que continuam ao lado dos seus companheiros, presos, encarcerados na delinquência. E, por fim, os pais, que são levados pelos filhos afetuosos para as casas de repouso, de tratamento de doenças infecto-contagiosas, para que não contaminem a sociedade. Todos esses exemplos demonstram que o carinho e o amor desses seres são equiparáveis à proteção dos bons espíritos. Eles também velam por nós, oram por nós, desejam o nosso restabelecimento moral. Por isso, Emmanuel faz a seguinte reflexão: toda vez que observarmos alguém sofrendo nos mais duros entraves, não suponhamos que essa pessoa está esquecida pelos bons espíritos. Os benfeitores espirituais observam, auxiliam, inspiram, dão as forças necessárias para que passemos pelas dificuldades, porque o amor divino brilha à maneira do sol sobre as nuvens. E ao invés de revolta, desalento, acusações infundadas de abandono, ofereçamos paz e esperança àquele companheiro que passa pela dificuldade e chora, a fim de que o bem prevaleça. Porque onde existem almas sinceras procurando o bem, o sofrimento se converte num remédio justo, a fim de que o pior não aconteça. Por isso, meus amigos, muitas vezes as limitações e sofrimentos da vida são verdadeiros remédios para que não nos afundemos ainda mais na queda moral, no erro e nas atitudes levianas. Saibamos sentir a presença dos amigos espirituais e a proteção dos benfeitores, que a todo momento, amando de Jesus, nos observam os passos e nos dão o auxílio necessário para prosseguirmos. Que assim seja.